audiência pública sobre a revitalização do Museu de Arte de Brasília, proposta pela excelentíssima senhora deputada Érica Cocai. Tomará posição à mesa para presidir os trabalhos Sua Excelência, a senhora vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa de Leis, deputada Érica Cocai. Bom dia para cada uma e cada um de vocês. É um prazer imenso tê-los e tê-las aqui, e é um prazer imenso abrir essa casa para discutirmos a revitalização do Museu de Arte de Brasília, do MAB. E eu gostaria de chamar para compor a mesa a senhora subsecretária de Políticas Culturais da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Ione Carvalho. O senhor superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IFAM, Alfredo Castal. O diretor executivo do Museu de Arte de Brasília, MAB, Glênio Lima. O presidente do Instituto Brasileiro de Museus, José do Nascimento Júnior. O senhor arte educador e artista visual do Setorial de Cultura do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Paz. E o curador e pesquisador, um dos grandes estimuladores desta audiência pública, Cláudio Pereira. Estamos ainda esperando a chegada da diretora do Espaço Cultural Contemporâneo, Carla Osório, que nos informou que estava a caminho, e ainda confirmou presença, o senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, Coronel Afonso Eliodoro, que não chegou. E a senhora Carla já anunciou que está a caminho. Eu vou começar essa audiência lendo uma carta. As funções de um museu, em suas diversas roupagens, museu de arte, museu histórico, museu da cidade, enfim, em um sem número de perfis, ou um conjunto de todos eles, cada um ao seu tempo, são a essência da instituição. O importante é documentar, mostrar, estimular e apurar a sensibilidade e a produção cultural, contribuir para a convivência e o debate permanente. O Museu de Arte Brasília, implantado pelo governo do Distrito Federal sob a égide do governador José Ornelas, em março de 85, através da Secretaria de Cultura e da então Fundação Cultural, marcou as comemorações dos 25 anos da existência da capital. O acervo que caracteriza o museu e o justifica formou-se através de prêmios de aquisição dos diversos salões de arte moderna de Brasília, assim como doações da Fundação Bienal de São Paulo, por ocasião da 13ª Bienal. Ao longo dos anos, após sua criação, através de inúmeros projetos de exposição e sediando o 12º Salão Nacional de Artes Plásticas, pela primeira vez em sua longa história, realizado fora do Rio de Janeiro em 91, seu acervo foi se diversificando e enriquecendo. É uma longa história, que, como membro da comissão criadora e sua primeira diretora, considera imperativo se deva conservar e revitalizar, jamais destruir ou desativar o MAB, que já está incorporado ao patrimônio da cidade. Assina a carta Leda Saldanha da Gama Watson e assinam ainda Maria Elisa Costa, Ciron Franco e o embaixador Flávio Sapa, além de Lili Marinho, em defesa do MAB. Em defesa do MAB, que tem hoje o seu acervo calculado em 8 milhões de dólares, ou mais que isso, encaixotado, precariamente, ou meramente encostado nas paredes. É a história. É a história viva, contemporânea. É a história de um povo, de uma capital chamada da esperança, de todas e todos os brasileiros, encaixotada precariamente
no Museu Nacional. São mais de 1.000 obras do MAB. Nós temos uma ação movida pelo Ministério Público que determinou a retirada das obras, a restauração do prédio e a devolução do MAB à cidade. Nós temos uma impressão de que o abandono que hoje invade o MAB é deliberado. Deliberado. Porque ali é uma área muito visível para a especulação imobiliária. Então, portanto, nós estamos aqui com um grande desafio de termos um museu de arte de Brasília. Porque um museu de arte de Brasília não pode ser substituído por um museu nacional. Nós fizemos uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurando para o orçamento da LOA a diretriz de revitalização do MAB. Essa cidade tem pressa. Essa cidade tem pressa de ver reativado este museu. Esta audiência pública é uma oportunidade para debater, buscar alternativas que contribuam para acelerar o processo de recuperação e valorização do nosso, e eu digo nosso, dessa cidade, que Lúcio Costa diz, teria que ser funcional, mas teria que ser plástica, teria que ter ludicidade, teria que representar a junção de todas as formas de vida. Nós estamos há mais de 2 anos com as portas do MAB, localizado no setor de hotéis e turismo norte, fechadas. Nós temos obras e acervo empoeirados no Museu Nacional. Nós temos obras encostadas nas paredes, dividindo espaços com pias desativadas. O acervo do museu seria transferido provisoriamente, em função da deliberação de interdição do espaço onde funciona o MAB. Até então, desde 2007, estão lá e nada foi feito para recuperar o MAB. Eu diria que nós estamos aqui, como cabe a uma discussão, objeto de uma audiência pública, para discutir a situação do MAB, tirarmos propostas, várias surgem, pululam propostas. Propostas de que nós possamos assegurar no orçamento, um orçamento vultoso, dos 50 anos de Brasília, recursos para a revitalização do MAB. Se são 3 milhões para o enredo da Beija-Flor falar de Brasília, por que não deixar a cidade, com a sua história, falar dela mesma? Por que não deixar o MAB falar de Brasília, nos seus 50 anos? Por que não temos a contemplação da revitalização do MAB neste orçamento e particularmente no orçamento dos 50 anos? São shows mirabolantes, duplicação de pistas e o MAB. E o MAB. Então, portanto, nós queremos aqui articular esse movimento. Temos ideias de fazermos uma grande refeição, um almoço, quem sabe, no MAB. Um dia onde a gente possa levar nossos pincéis no jardim, nossos pincéis, nossa vontade, nosso compromisso,
e que possamos chamar todas as pessoas que, de certa forma, se comprometem com o MAB, para dizer que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para que, neste movimento, possamos recuperar e que o MAB não seja transformado, talvez, quem sabe, no centro comercial, talvez no restaurante, talvez em mais um hotel, indevidamente colocados naquela região. Digo indevidamente porque chegamos a acionar representações, acionar o Ministério Público, acionar o IPHAN, para impedir que naquela região se construíssem apartamentos, como está se construindo. Então, portanto, eu diria que nós precisamos recuperar esta cidade na possibilidade que ela tem e que ela teve de se ressignificar, mas sempre em direção à vida, sempre em direção à estética da vida, que é a forma mais concreta de se combater a estética da barbárie. E para dar início, efetivamente, à nossa audiência, eu gostaria de ler uma mensagem do TT Catalão, que diz: a audiência pública na Câmara é uma ferramenta básica de pressão lícita dentro da máquina. A gente tem que aprender que a pressão exige organização. E a organização tem etapas, às vezes chatas de disciplina, e escuta geral para o foco ser na máquina e na emoção. Abraços, TT, que não está conosco porque está viajando. E aqui temos uma mensagem do Bené Fonteles. Como artista da cidade, torço pela utopia do MAB revitalizado, com uma reforma necessária e urgente de sua sede, uma reserva técnica digna para guardar seu valioso acervo, um educativo eficiente para atender o público e importantes exposições do acervo e temporárias que honrem a cidade e seu único museu de arte, desprezado por sucessivos governos. Qual o verdadeiro interesse por trás de fundir o MAB com o Museu Nacional? Abração para todas e todos do Bené Fonteles. E anexo vem a carta de demissão do TT, que diz, do Bené, que diz: ao assumir em maio de 2007 o cargo de gerente da gerência do Museu de Arte de Brasília, agregando a ele as atribuições de curador, cargo ainda não devidamente criado, encontrei o MAB nas mais precárias condições. A estrutura física estava ameaçada por inúmeros vazamentos no teto e pela deterioração das esquadrias de ferro e vidro, além do espaço destinado às mostras apresentar painéis e iluminação deficientes. No entanto, o mais lamentável era mesmo a situação da reserva técnica, que não dispunham de móveis adequados para a guarda das obras, nem de equipamento de climatização e segurança do acervo, considerado um dos mais preciosos da arte contemporânea no país. Some-se a isso a inexistência de aparato museológico que desse consistência às atividades do órgão, como programa educativo, biblioteca organizada para pesquisa e consulta do público, quadro técnico especializado que comporte um museólogo e um conservador do acervo, oficina de restauro, auditório para cursos e palestras, secretaria com equipamentos para execução de atividades diárias, bem como acesso à internet. As denúncias feitas por minha gestão sobre tais deficiências, amplamente divulgadas em várias reportagens na mídia, fizeram com que o Ministério Público do Distrito Federal pedisse o fechamento do MAB, um mês após as exposições montadas para divulgar a revitalização no museu. Neste aspecto, considero de grande relevância o referido embargo, já que a estrutura física não só ameaçava a integridade das obras, como também a de seus visitantes. Supunha, contudo,
que o governo do Distrito Federal tomaria, motivado pela ação do MP, medidas urgentes para reverter o quadro, como a restauração do prédio do museu, com destaque para a reforma da parte elétrica e hidráulica, a dotação de uma área de exposições e de um auditório adequado às demandas, um elevador para pessoas com deficiência, a informatização da área técnico-administrativa, o aparelhamento da reserva técnica e a melhoria das condições de segurança do local. Apesar do intenso trabalho de nossa equipe na execução do projeto de reforma junto à Secretaria de Estado de Obras do DF, nenhuma providência efetiva foi adotada até o presente momento. Apesar de todas essas dificuldades, e contando com o trabalho árduo de nossa pequena equipe, procurei maximizar os recursos materiais e humanos à disposição, adotando uma série de medidas voltadas à manutenção das atividades básicas do museu. Definiu-se proposta de perfil museológico do MAB, que exibe um importante acervo da arte brasileira em sua passagem do moderno para o contemporâneo, sendo montadas 5 exposições para reforçar tal perfil. O acervo recebeu ainda mais de 100 obras doadas por mim, por colecionadores, pelo Ministério da Cultura, além de artistas de Brasília e de outros estados. Por gestões feitas junto a museus e demais instituições culturais, o MAB recebeu centenas de livros, catálogos e revistas para a futura biblioteca especializada em artes plásticas. Vale destacar a doação feita pelos herdeiros de Rubem Valentim de todo o ateliê do artista, composto de móveis, esboços e gravuras que comporiam uma sala permanente no MAB, reproduzindo o seu lugar de trabalho em Brasília. E graças às nossas negociações junto ao então ministro da Cultura, Gilberto Gil, firmou-se um convênio do IFAM com o Ministério, com a Secretaria de Estado de Cultura, no valor de R$300 mil, destinado à execução de 9 projetos de aparelhamento técnico, restauração de obras, aquisição de molduras e suprimento de outras necessidades básicas do museu. No contexto da revitalização do MAB, foram montadas, sob nossa curadoria, 17 exposições, sendo que grande parte delas ocorreu no âmbito do projeto MAB Mobile, criado para não privar o público do acesso às obras, em razão do fechamento do museu. As mostras do dito projeto foram montadas em vários espaços culturais dessa secretaria, o que deu grande visibilidade ao acervo e motivou processos criativos com artistas da cidade. Também foi elaborado o projeto, no marco da Lei de Incentivo à Cultura do MINC, iniciada a pesquisa para a edição em 2 volumes da história e do acervo do MAB, em que um dos 2 volumes previstos da publicação apresenta o inventário completo das obras. Durante toda a minha permanência no museu, com o aval dos artistas mais representativos da comunidade cultural DF, tive sempre a esperança de que fosse criado o cargo de curador, cujas atribuições acumulo aquelas a mim oficialmente definidas, com total anuência dessa Subsecretaria de Políticas Culturais, desde a gestão de TT Catalão, como também da de Vossa Senhoria, com um grande desafio face às condições estruturais mínimas desde que assumi o museu. Mas o fato é que nunca me senti confortável no cargo de gerente e gerência, que assumi conforme combinado, em face da inexistência da função de curador no MAB, atividade profissional que desempenho, aliás, desde a década de 70. Ademais, o salário que recebo pelas minhas 2 funções é incompatível com a sua importância e responsabilidade, e também com o meu currículo profissional. Nesse sentido, em face de toda a problemática aqui levantada, sugiro que seja criado, em caráter de urgência, o cargo de curador, existente em todo museu respeitável no mundo, com a definição de suas respectivas atribuições e responsabilidades, conferindo-lhe uma remuneração digna do perfil profissional esperado do eventual ocupante. Tal providência, juntamente com as anteriormente expostas, dará ao MAB e à Brasília a devida relevância no cenário cultural do país. Estou consciente, no entanto, de que as questões mais prementes do museu, de certo, só serão resolvidas a longo prazo, com vontade política e cultural do governo do DF. Assim, em função das razões anteriormente expostas, mas principalmente diante do meu desconforto pelo fato de não estar o MAB funcionando em sua plenitude, apresenta em caráter irrevogável o meu pedido de demissão do cargo de gerente da gerência do Museu de Arte de Brasília, agradecendo o apoio
a confiança e o respeito a mim depositados por Vossa Senhoria. Respeitosamente, José Benedito Ponteles. Então, portanto, com essas informações e lembrando que o MAB já perdeu a Jardim das Esculturas, o acesso à Orla, o Jardim do Lennon, que a Ioko plantou aqui no tempo do governo Cristóvão, onde a ideia era manter um corredor cultural. O Parque Internacional de Esculturas. Enfim, tudo isso nos enche de, por que não dizer, certa tristeza, mas muita determinação de reconstruir o MAB. E eu vou encerrar apenas lembrando que fiz um requerimento de informação à administração de Brasília para saber onde está o espaço cósmico. Onde está o espaço cósmico? O espaço cósmico, que estava no balão de acesso ao aeroporto internacional, que é uma obra do Toyota, que diz assim: a natureza vem sendo modificada brutalmente através da destruição do seu ecossistema, colocando em risco o planeta e a raça humana. Será esse o karma da humanidade? Nos meus 50 anos de Brasil, fincando os pés nesta terra, pude observar a imensidão deste mundo. Valorizei o espaço e procurei entender melhor a humanidade através das outras dimensões. Estando numa terra estrangeira, revitalizei minhas origens zen budistas. Em minhas obras, busco expressar o tempo e o espaço, a dinâmica do universo e a força do espaço infinito, da quarta dimensão, do yin e do yu, da imagem virtual, do espaço que não se vê a olho nu. Isso são expressões do Toyota, que fez essa escultura. Fiz um requerimento de informação solicitando informações sobre onde está o espaço cósmico e onde estão os desenhos do Circo de Brasília, do Gran Circular. Onde estão? Sumiram. E recebi uma resposta que me encheu de preocupação, que diz: informo que as obras mencionadas nos ofícios 520, 169 de 2009 e requerimento número 1673 de nossa autoria não constam da carga patrimonial da Administração Regional de Brasília. Enfatizo ainda que em todo o meu tempo de chefia nesta administração, ou seja, desde meados do ano 2000, nunca ouvi falar nada a respeito. Assinado Wagner Fraga Filgueira, Núcleo de Material, Patrimônio e Próprios da Administração de Brasília. E diz: enfatizo ainda que em todo o meu tempo de chefia nesta administração, ou seja, desde meados do ano 2000, nunca ouvi falar nada a respeito. Esse é o espaço cósmico. Então, portanto, com essas palavras e com um misto de preocupação, eu estou por iniciada esta audiência pública, antes, porém, chamando para compor a mesa a diretora do Espaço Cultural Contemporâneo, Carla Osório, para contribuir conosco nesta discussão, onde buscamos tirar propostas na perspectiva da revitalização do Museu de Arte de Brasília. Bom, então, nós vamos tentar organizar da seguinte forma. Nós vamos passar a palavra para os componentes da mesa,
um período de 5 a 10 minutos. Depois nós vamos abrir para que as pessoas que estão aqui conosco possam se manifestar num prazo de 3 minutos. E depois, sendo necessário, nós retomamos a mesa. E é nesse sentido que eu chamo o curador e pesquisador, Cláudio Pereira, para que possa fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Agradecendo o apoio da deputada para terminar esse assunto, que é de grande preocupação para todos nós, né? Enfim, não se sabe a razão por parte do governo de ter uma proposta, né, de fusão de um museu novo, né, intitulado museu, que, enfim, acho que tecnicamente, talvez todos concordem que ele realmente não existe como museu, que é o Museu Nacional, né? E a ideia de associar, né, uma fusão com um museu que já é tradicional em Brasília, que às vésperas de completar seus 25 anos, né, na fusão naturalmente sairia perdendo pelas características de se estabelecer apenas um apoio, né, ao prédio principal, que seria o Museu Nacional. E eu acho que a questão que estava sendo analisada em nível de secretaria, um grupo mais fechado, eu acho que é a oportunidade, né, nessa audiência pública, de ser debatida e colocar todas as questões, né, relacionadas a essa situação que diz respeito a todos nós, né? Então, a audiência está aberta, né, pela nossa deputada, e que sejam colocadas as questões, né, em nível técnico, jurídico, né, e mesmo emocional, né, porque o MAB faz parte já do nosso subconsciente coletivo, né? Então, em lugar nenhum do mundo se fecha museu, se abre museu, né? Então, eu acho que nós, como capital da República, enfim, patrimônio cultural da humanidade, a gente tem que dar o exemplo, né, para os nossos pares e estimular cada vez mais que se abram museus. O que, se o conjunto cultural da República, onde está localizado o Museu Nacional, quer se tornar um museu, então ele tem que andar com as pernas próprias, né? Então ele tem que criar as leis necessárias para isso, mas não necessariamente você matar um para dar vida ao outro, não é? Então, eu acho que são situações independentes, né? Uma não é excludente à outra. E não se justifica também, no meu entender, no sentido de que, né, ambas as instituições já estão vinculadas a uma única secretaria. Então, elas já dialogam permanentemente. Então, essa é a minha, enfim, a minha reflexão, né, sobre esse assunto, que, né, está aberto ao debate. Obrigado pela atenção. Obrigada, Cláudio. E passo a palavra para a diretora do Espaço Cultural Contemporâneo, para Carla Osório. Bom dia, deputada, membros aqui da mesa, público presente. Sei que várias pessoas aí ligadas, né, na defesa da cultura dessa cidade, artistas e produtores. E obrigada por ter sido convidada aqui a participar dessa audiência pública. É um tema que me é muito caro. Pessoalmente, desde muito jovem, eu tenho tentado atuar ativamente na área cultural em Brasília. Mesmo enquanto advogada, durante muitos anos, eu procurei colaborar. E nos últimos 10 anos, de maneira enfática, através de uma ação diretamente voltada à implementação de atividades culturais na cidade. No caso específico do MAB, eu participei, juntamente com o embaixador Murtinho, do início, quer dizer, da fundação de uma associação, a Márcia, inclusive, era na época do museu, e a Beth Hall, super ativa sempre desde o início,
na nossa tentativa, um pouco hercúlea e utópica às vezes, de consolidar essa instituição. O MAB tem uma coleção realmente impressionante, uma coleção que foi formada durante muitos anos, através de prêmios e de doações de artistas, e, infelizmente, foi aos poucos sendo deixado. A gente viu, há 2 anos atrás, quando o Ministério Público foi obrigado a fechar o museu, enfim. Eu acho de todo... É óbvio que isso é uma situação que se deveu ao descaso da própria Secretaria de Cultura, não nessa gestão, em gestões anteriores. Essa gestão, respeito muito todos que estão, inclusive, sobretudo aqui a Ione e o Glênio, amigos e queridos, como Wagner Barja também, que dirige hoje o Museu Nacional. Essa gestão afirma, e chamou a todos nós para uma reunião no próprio museu, que quer salvar, resgatar o acervo, dar visibilidade ao museu, e sugere como solução uma fusão. Eu, sinceramente, acho a antissolução. Acho que é errado, acho que não se desfaz de um equipamento museológico. Como disse o Cláudio, museu nenhum está fechando o museu, salvo se você tenha alguma forte razão para isso, ou se você vai ampliar esse museu, mas simplesmente fundir, eu francamente acho injustificável. Manifestei minha posição sobre isso numa reunião no museu. Acho muito meritório, válido, louvável a iniciativa da Secretaria de Cultura, sua preocupação em resgatar o acervo, em salvar o acervo, mas isso implica em fazer as reformas que o museu demanda. Ou, se aquele espaço não é adequado, criar um novo espaço. Agora, sugerir a fusão, entre aspas, dizendo que vai manter aquela instituição para outras atividades, não me convence. Eu não acho que temos aqui argumentos sólidos para isso. Eu gostaria, claro, de ouvir a Secretaria, gostaria de saber quais são os argumentos para isso. Pessoalmente, tendo a entender que é importante, sim, preservar o MAB enquanto instituição autônoma, enquanto um ou outro equipamento museológico na cidade de Brasília, que tão poucos têm, menos ainda de arte contemporânea. E o acervo do MAB é um acervo de arte contemporânea. E algo inegável, eu acredito aqui, para quase todos, se não todos, é que o Museu Nacional não tem vocação para a instituição museológica. Ele não tem espaços adequados, paredes adequadas, iluminação adequada, piso estruturado para receber uma exposição. Então, quer me parecer que é uma solução, de fato, constrangedora, porque eu acho que ela não vai dar o resultado que ela pretende dar. A mim, pelo menos, é difícil de convencer. Então, eu deixo alguns argumentos para o debate e gostaria muito de ouvir todos os nossos colegas da mesa. Obrigada. Obrigada, Carla. Passa a palavra ao arte-educador e artista visual setorial de cultura, o PT, o Jefferson Paz. Olha, eu estava aqui ouvindo, primeiro saudar os integrantes da mesa aqui na figura da nossa deputada Érica Cocai e os demais presentes aqui do plenário. Eu estava ouvindo aqui, lembrando, em 1984 nós tínhamos conseguido formar a Associação dos Artistas Plásticos aqui de Brasília e pouco antes da criação do museu, em março de 85, nós estávamos reunidos na casa de algum, eu não me lembro qual era o artista ali da Nado 3, quando foi sugerido o nome do João Evangelista para a direção do museu. Na época a secretária era, hoje, a deputada Eurides Brito. E nós entendíamos que havia necessidade de ter alguém competente, reconhecíamos no nome do João Evangelista, que era integrante da associação e tinha participado de todos os momentos, uma pessoa devidamente capacitada, mas que essa era uma prerrogativa do governo, né, indicar quem achasse por bem para poder dirigir aquela instituição. E eu lembro de a gente, logo depois da criação, nós visitando ali o que era o frigorífico do antigo Casarão do Samba, lá embaixo, que depois virou o espaço da reserva. Quer dizer, foi toda uma série de lutas que, no momento que reunir artista plástico para se organizar é dificílimo. Talvez a gente reúna um monte de gente aí, mas de artista plástico é difícil reunir. Naquele momento era um momento mágico, nós tínhamos conseguido reunir as pessoas e as pessoas intervieram e adotaram aquele espaço como um espaço realmente da expressão, não do depositário das obras de arte, mas da vida
dos criadores e da comunidade de Brasília para poder sorver aquilo que se tinha em termos da produção artística no Distrito Federal. Eu acho que hoje é extremamente entristecedor, depois de a gente ter visto, até com uma certa esperança, a dupla Glênio Lima e Bené Fonteles assumirem a direção do museu. Havia uma expectativa de que a coisa ia andar, e logo em seguida veio, então, o fechamento do museu. De lá para cá, não houve absolutamente nada em relação a isso. Me lembro de ir ao Ministério da Cultura, e o Júnior está aqui para poder pronunciar em relação a isso, para verificar de que maneira poderia se fazer uma articulação com vistas ao governo federal para poder desencalhar o museu, fazer com que o museu andasse e, consequentemente, o tirasse dessa condição. Parece que a inauguração do Museu Nacional, convenientemente, não sei para quem, mas veio a colocar mais ainda o MAB na condição em que ele está. E olha que eu fui um dos críticos da criação, ou da forma como foi criado o Museu Nacional aqui, né? O Museu Nacional da República, que não é gerido pela República, é gerido pelo governo local, né? Agora, e o MAB, né? Foi a pá de cal em cima do MAB, praticamente, e nós temos, então, esse quadro que hoje está colocado de dificuldade. Eu acho que é um pouco a expressão do que o governo do Distrito Federal pensa em relação à cultura, se a gente levar em consideração o FAC, se a gente levar em consideração as políticas que ele desenvolve aqui. Para vocês terem uma ideia, olha, o FAC proíbe que os servidores públicos do Distrito Federal possam ter acesso à sua participação no FAC. Quer dizer, uma boa parte dos agentes culturais aqui são servidores públicos, inclusive do Distrito Federal. Professor, então, nem se fala, com uma boa parte são artistas, e não podem dispor do FAC para poder criar ou produzir as suas obras, né? Eu moro em Sobradinho e venho descendo de lá de Sobradinho para cá um monte de obra. E não tem sequer um percentual desse recurso destinado para salvar o museu, que o custo não seria essa coisa escandalosa como, de repente, se propaga, né? Nós temos um verdadeiro canteiro de obras esse Distrito Federal. E o museu é um canteiro da iniciativa privada, porque, olha, eu levei um susto quando eu cheguei no museu. O Glênio e o Bené estavam elaborando uma atividade lá, né, no início de 2007. O museu está cercado, totalmente cercado. Antigamente a gente ia para aquela sacada e conseguia ver o lago. Hoje não se vê nada, se vê os apartamentos das pessoas que estão em volta. Tem um pequeno espaço. O vice-governador, nesse dia, ele foi lá. Não entrou no museu. Talvez se tivesse entrado, ia levar chumbo. Porque era um absurdo o que as pessoas viram, o que aconteceu. E parece que as coisas acontecem aqui em Brasília assim, de repente, se constrói. Eu me lembro das Praças das Esculturas, a gente discutindo a Praça das Esculturas, vamos fazer uma grande Praça das Esculturas. Hoje está condenado isso, que era para fazer o corredor que ligasse com a concha acústica. Quer dizer, a perspectiva, se a gente olha pelo Google Earth, como é que está aquilo ali, é um assinte, né? Talvez tenhamos responsabilidade, porque não preservamos, não lutamos também, é possível, está entendendo agora? Foi relegado a um plano nefasto a condição em que o museu se encontra. Eu acho que nós temos, eu soube agora, recentemente, quando eu fiquei sabendo aqui, dessa audiência pública, eu acho que a iniciativa da companheira Érica Cocai é extremamente pertinente, eu acho que aqui é o locus adequado para a gente poder fazer essa discussão, de que houve uma audiência pública no dia 2 de setembro. Eu li o relatório, estou com ele aqui. O relatório que foi postado no blog Dando Nome aos Bois, pela Luciana Paiva, né, em que coloca essa ideia do museu ceder o acervo para o Museu Nacional e manter o espaço para algumas experiências que viessem, ou desenvolvimento de atividades voltadas para a academia e tudo mais. Acho que há uma série de problemas para a gente discutir. Qualquer passo que a gente der em caráter definitivo é extremamente frágil para a gente discutir, definir os rumos desse museu. Nós vamos ter que fazer várias audiências, nós vamos ter que fazer muitas discussões para a gente estabelecer qual é o caminho que a gente quer.
porque é prematuro fechar qualquer questão em relação a isso. Eu acho que o que a deputada Érica Cocai fez, de alocar recursos, puxar esclarecimento, nós poderíamos fazer audiências quase que permanentes para levantar todas as respostas a essas perguntas que a deputada faz, e outras que, de repente, nós poderíamos levantar. Talvez aí nós tenhamos uma saída mais honrosa para Brasília. Veja o seguinte, o museu, precariamente, durante todos esses anos, não teve uma estrutura que pudesse bancar, por exemplo, visita das escolas ao museu. Tudo era feito com arranjo. Por que o CCBB leva um monte de estudante para lá? Por que a Caixa Econômica, eventualmente, também consegue fazer isso? E o museu da cidade não consegue? Porque não tem recurso para isso, não é? Não há destinação de recursos para esse tipo de coisa, né? Então, há toda uma política que a gente tem que construir para que a gente possa salvar o museu, fazer com que ele realmente seja a cara dessa cidade. O Museu Nacional, por maior que seja, por mais brilhante que seja o capacete do Niemeyer, eu acho que é um espaço ainda não definido como um museu, né? Aliás, que tipo de museu nós queremos para o MAB e o que poderíamos querer para o Museu Nacional, né? Eu acho que nessa ótica, se a gente mantiver o nível de discussão, a gente vai conseguir estabelecer uma identidade para o museu, uma função para esse museu mais voltado para aquilo que todos nós aqui pensamos e que a sociedade de Brasília também pensa. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Passa a palavra nesse momento ao Glênio Lima, que é diretor executivo do Museu de Arte de Brasília. Bem, muito bom dia. Se eu começar a falar sobre a importância do MAB, eu acho que eu serei muito repetitivo, mas eu quero deixar o meu depoimento que eu, não só como diretor atual, mas como artista que acompanho a história desde que o MAB existe, é inegável a importância cultural, o legado, o ícone que o MAB representa para essa cidade. E como esclarecimento sobre o processo de retirada das obras da época, em junho de 2007, que eu acompanhei e atualmente ainda acompanho toda essa movimentação do acervo, é que o Museu Nacional, na verdade, é o único espaço da cidade que teria ou tem condição, mesmo que não adequada, para guardar o museu, porque ele tem hoje um sistema de climatização que pode aguardar esse tipo de obra, que é um acervo muito importante, mas que ainda não tem o seu mobiliário. Então, é verdade que as obras estão acondicionadas em situações não adequadas. Eu não diria precárias, porque precária é como estava no museu, no MAB, num porão cheio de infiltrações, cheio de fungos e correndo risco sério das obras. É claro que hoje estamos tentando, já temos uma grande parte de trainéis já disponível para a gente começar a desembalar essas obras e começar a condicionar, até a gente ter uma condição perfeita, 100%. Sobre o projeto do MAB, que as pessoas às vezes não sabem, que desde 2008, um projeto que já era antigo, que foi revisto pela arquiteta Zeli, ela hoje é um projeto assim, totalmente adequado, que tivemos várias consultorias de técnicos do próprio IFAM e que nos aconselharam a maneira adequada de se fazer um projeto museal ou museológico. Então, nós temos um projeto pronto, hoje já com acessibilidade, com elevadores, previsto um café no térreo, uma biblioteca, um auditório, enfim, preservando todas as características modernistas que deveria ser respeitado, que é um prédio dos anos 60,
né? Onde eu considero uma joia da arquitetura modernista. Então, esse projeto ele respeita toda essa característica modernista dos anos 60 e revitalizando. Então, se alguém disser aqui que é alguma coisa quer fechar o MAB, eu acho que ninguém quer fechar o MAB. Eu acho que o ponto comum é que todos querem que, de alguma maneira, o MAB seja preservado, né? A questão do grupo de trabalho, que eu imagino que eu também fiz parte, porque o grupo foi destituído agora a partir da audiência pública do dia 2 de setembro, é que a gente não pode pecar por omissão, né? Então, eu acho que essa proposta, ela abre um debate, que eu acho super saudável. E hoje nós estamos aqui já dentro desse debate. Isso eu acho importante, que todo o segmento da sociedade, da cultura, dos artistas, ela entre nessa história e que a gente possa, ao longo a partir de agora, a gente poder propor mesmo, efetivamente, o que é adequado. O que a gente tem que fazer hoje, que não tem como a gente abrir mão, é a reforma. O que a gente quer é reforma. A reforma, o projeto está pronto. A partir dessa reforma, nós temos essa reforma. Essas questões conceituais, que são super importantes, de fusão, não fusão, o que é, até que o Museu Nacional ele entra nessa história, porque, de alguma maneira, está se pensando os equipamentos culturais da cidade. Aí a gente vai chegar num ponto comum. Todos querem que o MAB sobreviva, seja resgatada essa história, mas que seja de uma forma mais ampla. Eu acho que isso aqui é muito importante. Esse debate aqui, ele abre, essa audiência, ela dá essa possibilidade, dessa abertura. Então, eu acho assim, super interessante, dou os parabéns à deputada Érica Cocai, que está propondo esse debate hoje, e que a gente sai daqui hoje com algumas direções, algumas propostas que a gente possa trabalhar e a gente possa, o mais rápido possível, ter uma posição, principalmente hoje, a reforma. Alguém tem que dizer que esse prédio vai ser reformado. É isso que eu acho que é o ponto fundamental hoje. Obrigado. Obrigada, Clênio. Vou dar um informe sobre a apreciação da PEC 150, hoje às 14 horas, na Comissão Especial de Orçamento da Câmara Federal. A PEC ela fala sobre os percentuais da cultura e ela estabelece 2% para a União, 1,50% para os estados e 1% para os municípios. O projeto ele sofreu vistas de parlamentares que argumentavam que 1% para os municípios era uma quantia muito elevada. Então, portanto, convidar todas e todos para que estejam lá hoje, às 14 horas, na Comissão Especial de Orçamento da Câmara Federal. E passo a palavra para o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, o José do Nascimento Júnior. Alô. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer o convite da deputada Érica Cocai para essa audiência. Me parece extremamente pertinente quando os parlamentos começam a discutir não só o tema da cultura, mas os museus, né? Nós temos aí na Câmara Federal uma série de iniciativas na área de museus e é importantíssimo que a Câmara Distrital ela comece também a pensar essa rede cultural de equipamentos e instituições culturais da nossa capital. Eu queria, primeiramente, levantar alguns pressupostos dessa questão do MAB. A questão do MAB ela não é uma questão isolada, né? Então, ela é resultado de um processo. Resultado de um processo que, primeiro, o projeto político da transferência da capital não veio junto
a transferência ou um projeto cultural consistente. Quer dizer, então, nós estamos aí 50 anos, o ano que vem, de Brasília, e temos, vamos dizer, uma carência como nenhuma outra capital, talvez, de país tenha, do ponto de vista de mostrar o seu país. Hoje nós recebemos pessoas do nosso país ou de fora, e não temos o que mostrar do Brasil. Se uma pessoa chega à capital hoje e sai um chefe de Estado, ou mesmo qualquer brasileiro queira entender o Brasil, ele não tem hoje instituições nessa cidade, né, nessa capital, para compreender o país, né, diferente de qualquer outra capital. Então, isso é um problema estrutural da cidade que talvez nós devemos nos debruçar com um projeto estratégico, porque, inclusive, é um projeto para o turismo, para a educação, para o desenvolvimento da cidade de uma outra ordem. E nós estamos aí falando de Copa do Mundo, uma série de questões que podem ser instrumentos de agregação para um projeto cultural consistente para a cidade. Por outro lado, tem uma outra questão de fundo, que é o próprio projeto da Esplanada. Quer dizer, quando o então ministro José Aparecido saiu do Ministério da Cultura e veio a ser governador do GDF, trouxe para dentro do GDF o projeto da Esplanada, que era um projeto do governo federal. Ele começou isso no Ministério da Cultura e depois trouxe para o GDF. Isso criou um problema de jurisdição extremamente importante, porque havia um acordo entre que abaixo da rodoviária é governo federal, acima da rodoviária é governo do GDF. Isso se misturou por conta da situação política que se criou em relação ao, então, ministro e depois governador José Aparecido. Então, isto me parece que a retomada dessas questões, me parece que também nos dá instrumentos para discutir a questão estrutural de um projeto cultural para Brasília. O Ministério da Cultura vem, desde 2005, procurando o GDF no sentido de, pelo menos, buscar uma gestão comum entre o museu, a biblioteca, aquele complexo, porque foi dado de nome de Complexo da República, onde nós já temos o Museu da República no Rio de Janeiro, de Biblioteca Nacional, sem acervo, por uma biblioteca que já existe, mas que nós deveríamos, claro, discutir essa questão. E este museu, antes de chegar no assunto MAB, o museu chamado Museu da República, para nós do Instituto Brasileiro de Museus, ele não é classificado como museu. Nós não classificamos ele de nenhuma forma como museu. Ele é um espaço expositivo, pode ser até um bom espaço expositivo para algumas coisas, mas tem extremas dificuldades. Falta de habite-se, né? O que é extremamente complicado. Obras grandes não entram ali. Quando chove, e as últimas chuvas, não agora, mas no período de chuvas de janeiro e fevereiro, houve uma inundação no museu, teve que colocar bombas e tudo para a parte baixa do museu, onde seria a reserva técnica do museu, exatamente corre este risco. O auditório, sim, mas inundou todo. Exatamente. Então, o espelho d'água juntou entre o espelho d'água e o museu, não havia diferença. Então, há uma precariedade muito grande daquele espaço. Ao contrário senso disso, hoje é um espaço extremamente visitado pela população, porque chama a atenção, é um espaço importante, etc., chama a atenção e tal. Então, nós temos, claro, que dá uma destinação para aquele espaço, já que ele existe, nós não podemos negar, e agora está ali, um bom projeto, né, de continuidade, de qualificação daquele espaço, mas, do ponto de vista do MAB, obviamente que, do ponto de vista do Instituto Brasileiro de Museus, nós somos completamente contra qualquer fechamento de museu. Quer dizer, nós temos um programa, inclusive, que chama Mais Museus, né, não Menos Museus. Então, nesse sentido, a questão do MAB para nós, desde o início que o Benê foi colocado como seu diretor e curador, nós buscamos, junto com o ex-ministro Gilberto Gil, apoiar. Fizemos um convênio de R$300 mil, do qual foi pedido, inclusive, pelo GDF, por parte do GDF, prorrogar o convênio até 31 de dezembro deste ano.
não foi executado o convênio num certo momento, porque parte da contrapartida que o GDF deveria dar para a execução dessa obra foi colocada no Teatro Nacional, que também não terminou a obra. Então, é um conjunto de questões extremamente complexas do ponto de vista de gestão dos recursos. O projeto desses R$300 mil é para projeto arquitetônico, museológico, para qualificar uma série de questões que não sei se estamos falando já de outubro deste ano até o final do ano, será possível executar esses R$300 mil ou terá que devolver ao governo federal esses R$300 mil. Então, esse me parece uma questão extremamente importante num momento onde Brasília busca, por exemplo, a UNB criou um curso de museologia, quer dizer, está buscando qualificar, criar mão de obra, qualificar os seus espaços. Há carência de um projeto cultural, por exemplo, o próprio Catetinho tem uma situação difícil, o Museu de Planaltina tem uma situação difícil, quer dizer, é um conjunto de situações dos equipamentos culturais, não só aqui no centro, vamos dizer, no plano piloto, mas no conjunto das cidades satélites, que tem uma falta de vamos dizer, cuidado ou de uma política cultural importante para esses equipamentos. Então, me parece que, do ponto de vista da discussão de uma fusão ou não, inclusive para essas situações onde o patrimônio cultural ele é mal cuidado ou deixado de lado, nós temos hoje leis para isso. O próprio Estatuto de Museus ele tem um conjunto de normativas e de punições para isso. A própria lei de crimes ambientais tem 3 artigos que cuidam do patrimônio cultural, o artigo 61, 62 e 63, que punem os gestores públicos que não cuidam dos seus acervos. Então, tanto do ponto de vista museológico, arquivístico, biblioteconômico. Então, nós temos instrumentos para fazer avançar e que a política cultural e de gestão dos equipamentos culturais seja uma política correta. Quer dizer, então, nós, do ponto de vista do Instituto Brasileiro de Museus, temos total, desde o início, quando fomos chamados pelo GDF, total abertura para discutir gestão, apoio financeiro e mesmo a discussão que nós estamos trazendo para Brasília da possibilidade de trazer para cá, no ano dos 50 anos, o Fórum Nacional de Museus. Quer dizer, então, do ponto de vista do governo federal, nós temos total abertura para isso. O que é importante é que o GDF, de fato, tenha uma política, porque nós não conseguimos encontrar no campo do governo do Distrito Federal a interlocução de uma política que seja possível pactuar para avançar nos projetos culturais em relação à área de museus. Então, inicialmente, eu queria deixar essas questões e que a gente possa depois debater aí os encaminhamentos para ação em relação ao MAB, e não só ao MAB, mas a uma política cultural consistente para o Distrito Federal. Bom, Júnior, e eu gostaria de registrar e agradecer a presença da Rita Rosane, artista plástica, da Ana Lúcia Taveira, assistente do Museu de Arte Brasília, da Isabela Ribeiro Couto, artista plástica, da Márcia Lima Nogueira da Gama, do Museu de Arte Brasília, professora de arte, da Sônia Maria Montane, artista plástica, da Bia Ferreira, justificar que a Bia ela teve que se ausentar e pede desculpas, inclusive, do CODES, presidenta do CODES, do Felipe Rafael, diretor de projetos do Espaço 35, da Elza Caetano, coordenadora-geral do Espaço 35, da Beth Betiou, artista plástica, da Ana Maria Duarte Frade, da Secretaria de Cultura, do Rômulo Pinto Andrade, artista visual, do Toninho de Souza, artista plástico, cidadão honorário de Brasília, do Movimento Cultural, da Magda Cunha Côniga, que é da diretora-geral do Royal Court Editora, diretora-geral.
agradecer muito a presença de cada um e cada um de vocês e passar a palavra para a nossa representante aqui da Secretaria de Cultura, a subsecretária de Políticas Culturais da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, a Ione Carvalho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à deputada Érica Cocai de criar essa oportunidade de a gente estar aqui conversando com vocês e a todos que estão aqui na mesa, que são parceiros, são pessoas que a gente pessoalmente gosta muito, admira e conta com o apoio de vocês, com as ideias e com a clareza da experiência que vocês têm. A todos vocês que estão aí, que uns quantos eu conheço, outros não. E dizer, em primeiro lugar, que, como disse o Bené na carta que ele mandou para mim, e diga-se de passagem, eu estou na Secretaria de Cultura, não sou filiada a nenhum partido, eu fiquei agora 16 anos fora do Brasil, trabalhei em vários países, para a Unesco, a OEA e o Banco Mundial, na área de museus e patrimônio, e fui colocada lá porque eu fiz um diagnóstico dos museus do Distrito Federal para a Unesco, onde eu enumerei todos os problemas, todos. E quando me convidaram, eu fiquei feliz. Eu digo, bom, se me convidaram, realmente é porque eu vou conseguir solucionar os problemas. Agora, em novembro, vai completar no final de novembro, 1 ano que eu estou lá. E, realmente, eu fiquei 4 meses sozinha com uma secretária, sendo subsecretária de Cultura. Foi uma luta conseguir alguém, consegui a Zeli, um DF só para trazer a Zeli da Secretaria de Obras, para fazer esse estudo aqui. Em primeiro lugar, nós não temos nenhum edifício da Secretaria de Educação, como eles chamam próprios, com habite-se. Então, nós fizemos o seguinte, como é que é? Secretaria de Cultura, desculpa, não sei onde é que eu estou. É que, geralmente, nos países onde eu trabalhei, a cultura e a educação é junto, a gente diz educação, desculpa. Então, o que nós fizemos? A primeira coisa, eu pedi para a Zeli fazer um levantamento de todos os problemas dos próprios. Nós montamos um audiovisual para mostrar para o governador, com todos os problemas, e nos deparamos com um problema clássico das obras do Niemeyer, e que o Gastal, meu querido amigo, sabe disso. O Corpo de Bombeiro não dá bits para as obras deles. Não tem saída de emergência, não tem corrimão, não tem acessibilidade. Aí nós pedimos, até agora não veio a solução para esse problema, estamos nesse impasse. É um trabalho de formiga, a deputada até aqui estava olhando, isso aqui é um resumo, deputada, porque dizem que o governador não gosta de muito tempo. Então, cada museu desse está todo documentado com mínimos detalhes dos problemas. O Teatro Nacional é algo extraordinário, é uma área de 4 campos de futebol. É uma obra caríssima, mais cara do que construir um novo. Então, realmente, eu diria que o Charles de Gaulle tem razão. O Brasil não é um país sério. Quando eu soube, eu não morava ainda em Brasília, eu soube que estavam fazendo um projeto da construção de um museu. E vocês, desculpa, mas eu acho que é importante, vocês não sabem. Em 1978, eu saí do Brasil para fazer um mestrado nos Estados Unidos em museologia, porque naquela época não existia mestrado no Brasil. E o meu sonho era fazer um museu da diversidade cultural em Brasília. Porque, como você disse, Nascimento, com toda a sabedoria, nós somos capital de um país continental. Nós não somos só uma cidade. Aqui não é Patos de Minas, com todo respeito, não é Santa Maria do Rio Grande do Sul. Nós somos Brasília, capital de um país continental. Né? Então, realmente, quando eu coordenei o Programa Nacional de Artesanato nos anos 80, de 85 a 87, eu fiz no edifício, embaixo do Ministério do Trabalho, quem é mais antigo da época deve lembrar, eu montei uma exposição de arte popular do que havia mais lindo do Brasil, embaixo do Ministério do Trabalho. E o Itamaraty, o embaixador Lauro Moreira, naquela época, toda vez que vinham presidentes da República, ele levava lá para mostrar um pouco do Brasil. No Ministério do Trabalho, o que eu estou dizendo tem nomes, endereços, nada escondido, tudo verdade.
realmente, quando eu saí do Brasil, eu estava morando em Barcelona, recebi uma chamada telefônica que o senhor Collor assumiu a presidência e que o ministro do Trabalho abriu as portas dessa exposição e disse para os seus funcionários que podiam levar para casa o que queria. E todo mundo invadiu e levaram peças que artesãos não existiam mais. Como o mestre Dezinho tinha santos de 2 metros de altura. E tinha feito uma sala de pesquisa, naquela época não existia computador, eu consegui, com correspondência, eu trouxe as pesquisas de doutorado, de mestrado, de pós-graduação de arte popular e artesanato do Brasil inteiro, e era uma sala onde estava tudo catalogado, as pessoas podiam pesquisar. Isso foi colocado em sacos de plástico e colocado no lixo. Não contente com isso, eu tinha feito uma sala onde eu coloquei o setor de comércio do artesanato. Então, chegava um japonês e dizia, eu quero uma renda de 2 milímetros. Nós tínhamos os fichários com as rendas todas, ele escolhia, tinha a dona Manuelinha, que mora no interior da Paraíba, produz tanto por mês, quem busca, porque em todos os estados eu organizei um instituto junto com o governo do estado para incentivar e trazer, diminuir a ação do intermediário, que é o que ganha na produção artesanal. O meu trabalho foi tão grande que o Zé Aparecido era o ministro da Cultura. Quando eu assumi esse Programa Nacional de Artesanato, era eu e uma secretária, eu tenho a sina de sempre começar do zero. O Zé Aparecido pedia dinheiro para mim para desenvolver os projetos da área de cultura. De tal a luta que eu me meti porque eu acreditava nisso. E quando me disseram, eu fui parar no hospital com um infarto. Prometi que nunca mais ia trabalhar para o governo. Nunca mais. Bem, agora nós estamos aqui. Não é só a MAB, são todos os museus. Todos. Em castelhano tem uma expressão que eu gosto muito, que diz vergüenza ajena. Vocês sabem o que é isso? É a vergonha dos outros. Eu estou como guerrilheira, trabalhei na Nicarágua na época dos sandinistas. Eu estou metida para fazer as coisas. Mas está aqui. Não se consegue. E até essa casa aqui, me desculpa, Érica Cocai, que não é você, até essa casa mandou uma vez um projeto para mim, para dar crédito, cultural, como é que se chama aquilo quando mandam as emendas para nós? É mérito cultural, de um projeto vergonhoso para montar uma exposição no foyer do Teatro Nacional, que valia R$600 mil e durava 15 dias, para deficientes físicos. E eu acabava de vir do Rio de Janeiro, de uma exposição do Museu do Índio, que tinha sido montada, o edifício inteiro, com R$600 mil. Eu neguei e depois eu soube que foi dado. Não é um país sério. Infelizmente, quando eu cheguei em Brasília, depois de 16 anos, que eu fui ao MAB, que eu estive na inauguração do MAB e vi um edifício rodeando o MAB, eu pergunto, onde estava o diretor do MAB, que eu não sei quem é, onde estava o governo, onde estavam os artistas nesse momento que permitiram isso? Não se faz uma construção daquela em um dia. Né? Então, realmente, quando nós começamos a comissão, que eu comecei a brigar lá dentro, eu digo, nós temos que fazer, nós temos que ouvir as pessoas, eu quero ouvir as pessoas, o que estão achando? Então, o Silvestre definiu, não fui eu, uma comissão que fazia parte o Omar Franco, a Suzete Venturini, representando a UNB, o Glênio, o Wagner e eu, e a Ana Frade. Uma reunião pequena para iniciar a pensar no assunto, porque você não pode começar a pensar no assunto numa plenária, porque vai levar uma vida. Cada um que pega a palavra fala 10 horas, como eu estou falando agora. Né? Então, é impossível. Você tem que chegar numa plenária, e eu tenho experiência disso, porque a minha tese de mestrado foi museus comunitários, e eu fiz isso a minha vida inteira, que agora está a grande moda, estão falando muito no Museu da Maré, nos anos 70 eu já fazia isso. É trabalhar com a comunidade, escutar a comunidade, mas para isso você precisa ter tempo. Você tem que ter disponibilidade de escutar as pessoas e ir harmonizando, fazer como os índios caingangues. Os índios caingangues, quando começam a discutir, eles suspendem a reunião.
passa para dali 3 semanas e volta outra vez o tema, porque todos têm que chegar a uma harmonia, porque são todos uma só alma e só um coração. Infelizmente, nós, apesar de todos queremos a mesma coisa, é muito difícil harmonizar. Porque, infelizmente, e eu digo porque eu sou brasileira e eu optei para voltar para essa terra, eu ganhava o que eu ganho em 1 mês aqui, eu ganhava em 3 dias trabalhando lá fora. E eu vim porque eu quero fazer as coisas, independente de bandeira de partido, independente de qualquer coisa, porque é o nosso país, gente. Nós temos que fazer as coisas, nós somos a capital do país. Então, esse projeto de remodelação do MAB, que foi feito pela Zeli, que é uma mulher de altíssimo nível, uma arquiteta fantástica, ela fez exatamente adequado às necessidades museológicas. E está para ser licitado e não tem o financeiro, ou seja, não tem o dinheiro para fazer o projeto executivo, que a Nova Cap cobra 200 e tantos mil reais. Então, eu estou tentando ver se eu consigo arquitetos que se disponham a trabalhar para fazer o projeto executivo. E não consigo. Então, eu estou articulando agora com o Andrei, na UNB, para ver se eu consigo estudantes do último ano de arquitetura para fazer uma equipe junto com a Zeli para fazer o projeto executivo. E assim são todas as coisas. Tudo é uma dificuldade. Nunca, eu já morei em 13 países na minha vida. Eu nunca vi um lugar tão complicado como esse. Até para dialogar. Nós fizemos uma chamada para essa reunião, essa audiência pública de 2 de setembro, foram 28 pessoas. Eu digo, meu Deus do céu, só 28 pessoas. Você estava lá, você sabe. 28 pessoas. Hoje, quantas tem aqui? Eu acho que 16, uma coisa assim, mais ou menos. Né? Então, mesmo que as pessoas gritam, cadê o interesse massivo que justifica um político e dizer tem que apostar na cultura, porque dá voto, porque muita gente só pensa nisso, é a forma de pensar, dá voto, então vamos fazer. Então, o que eu estou fazendo? Eu propus fazer um simpósio internacional de arquitetura e museus, o ano que vem, que eu já estou articulando com os maiores arquitetos do mundo, que fizeram esses grandes museus, estou botando os bois na frente da carreta, para ver se o governo se toca que tem que arrumar os edifícios. Em julho do ano que vem, nós teremos aqui o Comitê da Unesco de Patrimônio, é que julga quem vai ser Patrimônio Mundial da Humanidade. Nós já estamos quase na lista de perder o título de patrimônio. E nós conseguimos dinheiro para arrumar? Não. Até agora, não. E o que eu quero fazer nesse simpósio? É trazer os especialistas em economia para provar que a cultura gera renda. Para vocês terem uma ideia, Bilbao gastou 150 milhões de euros para a construção do museu e em torno de 250 milhões para instalações vizinhas ao redor disso aí. E eles arrecadam hoje 500 milhões de euros de impostos, só em função desse museu, que atraiu outra vez os moradores que tinham abandonado a cidade. Os jovens não queriam mais ficar em Bilbao, hoje estão lá. Então, nós estamos querendo fazer o quê? Provar para as pessoas que a cultura rende. Porque com o diálogo romântico, do amor, da coisa, não adianta, não sensibiliza as pessoas. Nós temos que ter pesquisa, Nascimento, pesquisas da economia da cultura, números que provam para essa gente que isso rende. Por exemplo, na França, um artista, um ator, quando ele está desempregado, ele recebe salário de desempregado. Aqui um ator miserável, pobrezinho, quando consegue apresentar uma peça, a maioria quer entrar de graça. E ainda tem lei querendo que não pague o mais velho ou a criança. E aí, vai se prostituir ou o governo vai pagar para o ator trabalhar? Não é verdade? Então, por exemplo, eu estava falando, porque é bom ficar por último, que a gente vê as dúvidas, mas certamente eu vou deixar a coisa sem responder. Cargos. Eu já fui na Secretaria de Planejamento e exigi, já vou concluir, mas eu acho que é importante falar, porque vocês não estão sabendo, que abra um concurso para museólogo, porque eu fui uma das batalhadoras nos anos 80 para a regulamentação da profissão de museólogo. Eu sou museólogo. Tudo bem, aconteceu que está escrito lá que todo museu tem que ter um museólogo, que de preferência o diretor seja um museólogo. E não adianta nada, a lei não se cumpre.
Nenhuma secretaria de cultura não tem museólogo. Entendeu? Então, eles me prometeram que vão fazer um concurso. Para conservador e restaurador, não está ainda regulamentada a profissão de conservador e restauro. Eu dou aula no curso da Unieuro de Conservação e Restauro, mas não foi regulamentada. Eles me prometeram que, quando for regulamentada, já está no Congresso, farão um concurso. E também, nunca na minha vida eu vi diretor de museu chamado gerente. Gerente é de banco, de padaria, mas não de museu, por amor de Deus. Então, isso foi criado para pagar menos, porque os salários são vergonhosos. Secretaria de Cultura é vergonhoso. A DEFA chegou a ter 38 funcionários, hoje tem 7. A Subsecretaria de Cultura tem um arquiteto, uma secretária e 2 estagiárias. Como é que se pode trabalhar com o volume de processos que entram lá dentro, que a gente tem que analisar, toneladas de processo de gente pedindo coisa, não sei o quê, até igreja. As igrejas pedem fortunas. Então, como é que a gente pode trabalhar sem estrutura? Não é verdade? Só com o apoio de vocês. Por que não se organiza uma associação Amigos dos Museus e me ajudem a montar essas coisas aqui? Vamos trabalhar positivamente. Porque é importante que vocês saibam que tem gente lá dentro séria e que está querendo acertar. Porque é muito fácil a gente rotular as pessoas. E ser oposição, então, é tão fácil, como é bom. Né? Eu me lembro nos anos 80, quando eu estava aqui, qualquer coisa que acontecia, estava cheio de bandeira vermelha na esplanada, gritando. Hoje a gente não vê mais. E por isso tem tanta loucura aí. Né? Então, por amor de Deus, vamos nos unir. Nós estamos precisando mostrar para o governador que isso aqui rende também, não são só essas autoestradas que o companheiro Jefferson, né, falou quando desceu de Sobradinho. Toneladas. E por que não me dão dinheiro? Nem sem... Na Secretaria de Cultura, a única subsecretaria que tem dinheiro é de eventos. Eu não tenho dinheiro. Se preciso comprar uma lâmpada, eu não tenho. Por aí, você já vê o que é. Não é Secretaria de Cultura, é Secretaria de Eventos. Entenderam? Bom, eu teria muitos itens aqui para falar, mas eu tenho que parar, já fui, estou à disposição, depois, de repente, algumas preocupações eu vou respondendo. Obrigada. Obrigada, Ione. Nós, antes de passar para o Gastal, que é o nosso último inscrito à mesa, nós estamos constando quem deseja fazer uso da palavra. Já temos uma inscrição que é da Rosana Bonitz. É só levantar. Já vai embora? Bom, então tínhamos da Rosana Bonitz. Como? Bonitz. Então ela está se retirando. Quem quiser fazer uso da palavra, é só levantar a mão que o cerimonial pega as inscrições, tá certo? E aí, quando o Gastal terminar, a gente passa, a gente já está com um horário um pouco transbordado, digamos assim. Então, eu passo a palavra, nesse momento, para o superintendente do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, do Alfredo Gastal. Obrigado. Obrigado. Bom, deputada Érica, obrigado pelo convite. Saúdo a todos os demais. Eu acho que o tempo agora tem que ser curto, porque as pessoas têm que almoçar e trabalhar depois. O comentário essencial que eu vejo nessa história é o seguinte: eu cheguei aqui em 67 e eu vejo que por aqui tem gente que chegou muito até antes de mim, bem antes de mim. Quando a gente veio para cá, isso aqui era uma utopia. E o museu, o MAB, é uma utopia, é uma segunda utopia. Essa cidade tinha artistas, tinha colecionadores, essa cidade era uma cidade culta, um pouco alienada da sociedade brasileira, a verdade seja dita. Eu costumava chamar Brasília de o Versailles do século XX,
porque isto aqui, o avião era uma asa maravilhosa, enfim, havia recursos, havia tudo. E nessa época já floresciam as cidades satélites, a sua grande maioria sem eira nem beira. Elas simplesmente espocaram de repente. Tem exceções, etc., mas estou dizendo, bom, passaram-se os anos e a utopia começou a claudicar, e eu hoje acho que claudica seriamente. E os efeitos que se vê são uma cidade que está discutindo fechar um museu, o primeiro museu da cidade. Um museu que teve, sobretudo, a singeleza que se pretendia para a cidade. A cidade foi projetada para ser uma cidade singela, e não uma New York ou coisa que o valha. Já temos a nossa ali do lado, não sei como é que chama aquele lugar, mas que tem edifícios de 30 andares. E está dentro da área de proteção do bem tombado. Nunca ninguém fez nada, nunca ninguém reclamou muito, as coisas ficam pelo sujeito. Eu acho que museu no Brasil ainda sofre muito. Eu tenho esperança agora com este senhor aqui ao meu lado de que isto comece a melhorar. Porque museu sempre foi um produto das elites para as elites. Museu público, pouquíssimos existiam ou tinham este objetivo. Na realidade, eram museus para guardar algumas preciosidades da família imperial ou da Primeira República, coisa assim. Mas não eram museus didáticos sequer. Eles não explicavam. A gente olhava e dizia assim, isso aqui o que será? Parece um machado de índio. Não tinha muita explicação. E isso praticamente não mudou nos últimos 50 anos. Ou mudou pouquíssimo. Mudou, por exemplo, no caso dos museus de arte, quando o Estado e o setor privado se uniram e fizeram o que fizeram em São Paulo. Porque outra coisa é a alienação do setor privado, principalmente das grandes empresas, com relação à memória do povo, porque não é a memória de A, B ou C, é a memória de toda uma cultura que é vasta, é múltipla nesse país e que ela não tem a menor, mas a menor atenção, é muito maltratada ainda. E isso eu acho que é responsabilidade nossa, nossa como cidadãos que estão aqui reunidos hoje, querendo comprar uma briga. E eu acho que a briga é válida, e eu acho que o IFAM entra nesta briga também. Eu tenho plena consciência do que eu estou dizendo, que nós entramos nessa briga. Fechar o museu, primeiro que já fecharam, ele está fechado há vários anos, desde que construíram todo o seu entorno. É o museu mais fechado e protegido do mundo, muralhas por todos os lados. E está lá. Encheu, tem vazamento. Corrija esse vazamento. Não, mas aí tem que assinar 50 papéis. É um absurdo. Eu acho que nós estamos vendo uma coisa inaceitável. Por outro lado, constrói-se a preços versaiescos, não há? Um museu que se chama nacional e ignora o seu homônimo, de fato, Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uma biblioteca que também, aliás, se chama da República, eu nunca sei, mas enfim, é algo grandioso. Tem uma biblioteca nacional que tem homônima no Rio de Janeiro, organizada, etc., etc., e tem outra aqui. Parece até um CIEP, mas eu não consigo entender muito bem por onde vêm essas coisas. Quer dizer, sem acervo. Não, isso eu sei. Outro dia eu fui visitar a biblioteca pela terceira vez. É virtual. São virtuais. São virtuais. Não, porque no museu você não consegue pendurar um quadro. Eu desafio aqui alguém que pendure um quadro no museu. Eu já vi várias exposições flutuantes. Entram as lufadas de vento e os quadros balançam.
Por favor. E aí dizer que esse é o Museu Nacional e que ainda vai comer o museuzinho singelo, com um maravilhoso acervo que foi catado, uma coisa feita em grande parte pelo Murtinho, e aí agora não, a gente vai lá e nhaque nele e bota naquele negócio, em certos lugares, insalubre, tal a quantidade de ácaros que tem nas salas, que são todas atapetadas do chão ao teto. Por favor, vamos respeitar a cultura de todos nós, não a de uns ou de outros. Vamos respeitar o que nós fizemos por essa cidade, o que a geração que veio conosco e a que nasceu, a que está fazendo, para ter uma cidade decente. Vamos ver se conseguimos convencer e batalhar, e eu acho que a Câmara tem um papel muito importante nisso, e de atrair o setor privado, mas porque se está fazendo um trabalho decente, e não uma colcha de retalhos, porque isto é o que tem ocorrido nessa cidade. Eu só quero lembrar um pequeno detalhe burguês, que foi citado que tem um projeto de uma arquiteta muito boa, etc., 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 para a reforma do museu. Eu quero só lembrar que o ritual diz que projeto, antes de ser aprovado pela RA1 ou a RAN, tem que passar pelo IFAM. E o IFAM realmente gosta de ver projeto. E quando não vê, não tem muito embaraço em embargar a obra na hora. É uma coisa assim. O que mais? Tem alguma coisa? Hã? Exato. Não, mas não é uma burocracia. Isso é uma obrigação. A cidade é tombada ou não é? É tombada ou não é? Porque senão vamos liberar tudo. Não, é assim. Você acha que como é que se diz, a losangelização de Brasília vai seguir assim tão fácil? Não vai, não. Agora, por quê? Porque os chatos do IFAM estão cumprindo o seu dever. Bom, era isso que eu queria dizer. Eu acho que falta entusiasmo, garra e meter a mão na coisa, mas realmente sendo mal educado se necessário for. Mas tem que ir e enfrentar. Brasília foi uma utopia e tem que voltar a ser. Não pode continuar sendo o horror que foi nos últimos 40 e tantos anos. Obrigada, Gastal. Nós temos 3 pessoas inscritas. A gente vai... são 4 pessoas inscritas. Nós temos o Raimundo, a Elza, o Toninho e a Márcia. Bom, eu vou pedir as pessoas para falarem aqui da tribuna. Já chamo o Raimundo. A gente vai controlar o tempo em 3 minutos. E, em seguida, já chamo a Elza para ficar mais próxima. Bom, eu pedi licença do trabalho para vir aqui hoje, porque esse tema muito me interessa e foi bastante interessante as falas, e eu acho que valeu muito a pena ter vindo aqui hoje. Eu acho assim, quando a gente vê o companheiro Grênio, a Ana, o Bené, que saiu, assim, super... E o próprio Grênio, assim, quando ele estava indo lá para o MAB, a felicidade, assim, sabe, de a gente ver nesses militantes, na história dessas pessoas, a emoção de ir para aquele espaço e tentar realmente modificar um pouco a realidade lá. E assim, é uma pena saber que é exatamente isso que a gente viu aqui, assim. Talvez não é o Brasil que não seja levado a sério. Eu acho que o governo do Distrito Federal não leva a cultura de Brasília a sério. O fato é esse, né? Acho que a informação dada aqui que tem 300 mil, né, à disposição, faltando gestão, faltando gente para executar, para gastar. Ué, o que é isso, gente?
Está faltando o quê? Gestão, sabe? É seriedade na coisa pública. Então é importante a gente se ater a isso, né? A gente vive em Brasília o espetáculo, né? O espetáculo está colocado. Nós temos um aniversário de 50 anos que está se gastando fortunas desde o primeiro ano de governo. Fortunas. Tem um reloginho instalado na cidade que gasta fortuna por dia para funcionar. Por dia. Então gasta lá, alguém me falou em termos de 20 mil reais por dia, porque o reloginho está funcionando por dia. Isso é um absurdo. Então, assim, a gente queria colaborar, é muito bom ouvir aqui os representantes do governo, né, e pessoas militantes da causa, mas eu acho que é preciso mais que isso, né? Acho que está aqui o governo federal, está aqui os militantes da cultura, todo mundo, e é importante isso, né? Eu acho que o MAB, eu vim aqui porque eu, enfim, fui formado pela Universidade de Brasília em artes, mas eu me formei no MAB, né? Foi lá no MAB que eu conheci os grandes artistas contemporâneos, né, desse país, né? Foi lá que eu vi grandes exposições. Então, assim, eu tenho uma emoção muito grande em falar da história do MAB. E é uma pena que... E a gente fazia grande oposição à construção do Museu Nacional, a gente tinha muita crítica àquele museu. E, assim, eu lamento pelo Museu Nacional, que é um museu que surgiu sem eira nem beira, e parece que é esta a função dele, né? É tentar se estabelecer, né? Importando ideia dos outros, um museu que não tem sentido de ser, né? Então, assim, está tentando incorporar o patrimônio do traficante lá, não lembro mais o nome, enfim, do patrimônio daquele. Então, não tem um mínimo de curadoria aquele museu, né? Não tem uma noção de ser, de existência. Acho que o Museu Nacional de Brasília tem que achar o seu motivo de ser, não, sabe, se apropriar da história dos outros. Acho que o MAB tem a sua história e é preciso dizer o seguinte: o MAB existe e aquilo precisa ser preservado. Acho que a história da cidade merece isso. A gente não pode apagar as histórias como se, enfim, como se outros espaços, como o espetáculo que é o Museu Nacional, aquele ovo enterrado no centro de Brasília, aquele espetáculo por fora, porque por dentro não tem muita coisa, né? Enfim, eu fico por aqui, que eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que é isso. Obrigada, Raimundo. Passar a palavra para a Elza Caetano e depois já chamar o Toninho, que é o próximo inscrito. Bem, gente, já é boa tarde, eu não vou me demorar de jeito nenhum. Eu quero dizer a vocês que eu acredito em todos vocês e acredito em espíritos também. Porque aqui dentro está cheio de pessoas que estão interessadas em ajudar, em fazer qualquer coisa. Eu me solidarizo com todos nós, porque eu também estou aqui, mas não houve bastante divulgação para satélites para que a gente pudesse estar participando bastante, massivamente, dessas coisas. Eu sou do interior de Brasília, eu sou da cidade satélite Braslândia, Distrito Federal. Fiquei muito feliz e queria saber como é que se faz para punir o gestor que degrada, que detona, que arrebenta com museus. Na minha cidade tinha um museu. Na minha cidade não tem um museu. Porque até os objetos, os bens que compunham esse tal museu foram deteriorados. Hoje, se os senhores forem na minha cidade, vão ver no parque de serviço uma grande carroça, que seria um carro de boi, está lá todo julgado, todo quebrado. E o senhor administrador, a gente tem que falar no nome de boi, de tudo, ele passou o nosso museu para ser uma extensão do salvamento aquático dos bombeiros. Olha que Braslândia é do tamanho do ovo de codorna. O bombeiro de Braslândia mora do lado do museu. Mas, para